Multifocal, vilão ou nosso parceiro na visão? Eu sei que tem um monte de cliente seu aí que tem medo do multifocal. Pode ter certeza que ele tem medo porque ou já passou por alguma situação ruim ou já ouviu alguém que tem algum trauma do multifocal. Mas eu vou te explicar algumas dicas e algumas manobras. Primeiro, para você entender como o multifocal de fato vai ajudar a vida do seu cliente, e para você que está começando a usar o multifocal, a saber escolher o seu multifocal correto. Primeiro, a gente precisa entender que para você fazer um multifocal, você precisa investir numa boa lente. Isso não quer dizer valor, tá? Não quer dizer preço, quer dizer qualidade. Então, ótico, você que está vendendo a lente, entenda o produto que você está vendendo. Não necessariamente você precisa vender só as marcas conhecidas. Tem muito laboratório que tem marcas diferenciadas, que tem lentes de excelentes qualidades, mas você precisa conhecer o produto que você está trabalhando. Entenda que não é só porque é uma lente digital que ela é uma lente de alta performance. Ela pode ser uma lente básica, mas feita por um processo digital. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que importa é o design que é feito nessa lente. Isso é muito importante você entender. Outra coisa que é muito importante você entender é qual é a finalidade dessa lente para o seu cliente. Ou seja, quanto melhor você entender o cotidiano do seu cliente, mais fácil vai ficar de você escolher o multifocal que você vai entregar para esse cliente. Às vezes, na hora da venda, é importante, por exemplo, a gente priorizar o campo de perto. Vamos supor, o seu cliente ele precisa muito de um campo de leitura. Ele tem muitas atividades para campos pequenos, ou faz muita leitura, ou a vida dele tem essa necessidade muito grande, né, para atividades mais específicas. Por que não fazer uma lente de corredor mais curto, ou seja, lentes de alturas menores, mesmo que ela fique que a armação seja maior, você diminui o intermediário do seu cliente e aumenta o campo de perto dele. Olha que dica muito legal. Você aumenta o campo de leitura e diminui o intermediário, se assim for ajudar o seu cliente. Agora, isso não vai funcionar se o seu cliente precisa de um intermediário para o dia a dia. Se o seu cliente quer essa lente para um computador, ele precisa do intermediário. Não adianta você fazer esse truque de diminuir o campo colocando uma lente de corredor curto. Ele vai sentir a falta da lente intermediária. Então não faça isso. Agora, o seu cliente ele precisa dirigir, ele trabalha muito com campos abertos, ele precisa de um campo maior para visão de longe. Você precisa priorizar menos distorção periférica, menos distorção na parte de longe. Ele precisa poder caminhar e ter amplitude na visão de longe. Por que não fazer uma lente onde ele tenha esse campo de visão? Como você vai saber disso? Conversando com o seu representante de laboratório, conversando com o laboratório que você trabalha e entendendo um pouco mais sobre a distribuição do campo de visão. Isso vai ajudar muito a você entender quais lentes vai atender determinados tipos de cliente. Isso é muito importante. Outra coisa, a atividade do seu cliente vai fazer total sentido para determinadas lentes específicas. Vamos supor, o seu cliente é musicista, ou trabalha com computador, ou é dentista, ele precisa de um intermediário muito bom e um campo de perto muito bom. Não adianta você colocar um multifocal para esse cliente. Ele não vai poder ficar mexendo ali no óculos enquanto ele está vendo aquela atividade que ele está usando as duas mãos, mas ele precisa de muito campo de visão. Por que não fazer uma lente intermediária aí perto, ao invés de uma multifocal? Entende? A multifocal é uma lente multifuncional que é para atender a todos os campos de visão, longe, intermediário e perto. Quanto melhor a tecnologia da lente, mais organizado vai ficar a distribuição desses graus e menos efeito de flutuação, menos efeito de distorção,
consequentemente, mais campo de visão o seu cliente vai ter. Ou seja, você traz mais qualidade e mais tecnologia para o seu cliente. Porém, se o seu cliente a atividade dele, mesmo que ele esteja com a melhor lente do mercado, ele ainda assim, o multifocal, ele não for funcional para ele, não vai adiantar você fazer a melhor lente que tem no mercado, porque você não entendeu a real necessidade do seu cliente. Por isso que é muito importante a gente entender que o multifocal não é um vilão, ele é uma lente excepcional para o uso de atividades do dia a dia da nossa vida. Porém, em alguns casos, pode ser que eles tenham uma certa limitação, justamente por dividir o campo de visão em 3 etapas: longe, intermediário e perto. Então, para você que está começando a usar multifocal, quando o vendedor, o consultor óptico, começar a te fazer determinadas perguntas, seja o mais claro possível quais são as suas intenções de uso e entenda que aquelas informações, elas são muito cabíveis para a gente poder indicar a melhor lente para sua adaptação. E você, consultor óptico, entenda que hoje o mercado oferece várias opções para que o seu cliente possa se adaptar cada vez mais de uma forma mais confortável. As lentes se adaptam muito mais à nossa rotina, ao contrário do que era há algum tempo atrás, onde a gente precisava fazer o cliente se adaptar ao multifocal. Entenda, tem lentes hoje em dia que ainda são muito comercializadas, que foram desenvolvidas nos anos 70, 80, 90. A nossa forma de visão, a nossa forma de enxergar o mundo era totalmente diferente. Não tinha smartphone, smartwatch, a gente tinha uma outra forma de ver a vida. A gente lia livros, revistas, jornais. Os óculos, as lentes, elas eram desenvolvidas e pensadas para aquela fase da vida, para aquele momento da sociedade. E aí, se essas lentes não acompanharam essa evolução, por mais que elas pudessem ser excelentes lentes, por mais que sejam ainda excelentes lentes, elas não acompanharam a forma de telas, a forma de enxergar a vida como enxergamos hoje. Por isso que alta tecnologia, ela respeita cada vez mais a evolução da humanidade, a evolução das tecnologias da nossa vida, do nosso cotidiano. Afinal de contas, não é a mesma coisa você ler um celular ou ler uma revista. A forma de enxergar é totalmente diferente. O tamanho da letra, o brilho da tela, a forma com que você rola uma tela é totalmente diferente. E isso faz com que os óculos precisem se adaptar também à forma de você enxergar. É muito importante, óptico, você se manter atualizado com as tecnologias novas do mercado. Entendam, eu não estou falando para você vender as lentes mais caras. Não estou associando isso a valores mais caros. Eu estou falando de indicação assertiva. Eu estou falando de ouvir o que o seu cliente precisa, acertar aquilo que é mais indicado e colocar lentes que combinem com o perfil do seu consumidor. Isso vai afinando a forma do usuário se conectar com esse óculos e esse óculos ficar confortável no uso do dia a dia. Bom, eu acredito que dessa forma, quando você começa a pensar dessa forma, a sua mente vai abrindo e você vai entendendo que a ótica não precisa ser você não precisa ter medo do multifocal, você não precisa ter esse receio da não adaptação, inclusive do seu consumidor. Afinal de contas, quanto mais você entende sobre isso, mais você sabe que você vai acertar mais do que errar. Então, multifocal de verdade, eu tenho 21 anos de ótica, dá para contar nos dedos quantos clientes de fato não se adaptam com multifocal. Agora, não tem dedos que contam quantos clientes têm questionamentos por uma não adaptação, por uma indicação errada ou por uma lente de qualidade que não funcionam para aquele consumidor. Então, isso sim é complicado. Então, a gente precisa saber fazer essa balança. Se você quer mais dica ou se ficou alguma dúvida ou se você quer que eu fale isso de uma forma mais aprofundada, me fala o que você pensa, me fala